Saúde Digital SUS Campinas. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um podcast do Saúde Digital. Hoje eu estou com dois convidados muito especiais que trabalham na assistência domiciliar do município de Campinas. Seja bem-vinda, doutora Renata. Obrigada pelo convite. Seja bem-vindo, Raul. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. É sempre muito bom conversar e passar informações para a população, né? Acho que a gente tem além da parte... Sendo profissional de saúde, a gente também tem que passar informações e faz parte do nosso trabalho, assim. Isso, e hoje a gente vai conversar sobre o AVC, que é um assunto muito importante, um assunto que está bastante em alta. Muitas pessoas sofrem dessa doença, né? Tem muitos familiares que às vezes perdem o trabalho, ou precisam ficar em casa, ou precisam cuidar de um parente que sofreu um AVC. Então, envolve muitas pessoas, né? A grande parte da população, não só brasileira como mundial. Sim. E hoje a gente vai estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre tudo, sobre prevenção, sobre fatores de risco, sinais de alerta, tratamento, prognóstico desses casos. E acho que a gente já pode começar perguntando para a doutora Renata, explicar rapidinho para a gente o que é o AVC, né? Essa doença tão medonha que todo mundo tem bastante medo, essa sigla, né, do AVC, você pode explicar um pouquinho para a gente? Posso. Uma coisa que a gente tem que saber é que o AVC é uma das principais causas de mortalidade, tanto no mundo como aqui. Tá entre a primeira e a segunda causa de mortalidade, né? O AVC nada mais é do que a interrupção da chegada de sangue ao cérebro, seja por um trombo, né? Ou seja por extravasamento de sangue quando você rompe um vaso. Tá, então essa que é a diferença do AVC isquêmico, que as pessoas falam, que é um entupimento da veia, então não vai sangue, como se fosse um infarto no cérebro, e o hemorrágico, que seria o sangramento que você falou, né? Isso. Tem muita diferença entre um e outro, em relação a prognóstico, o paciente fica pior em um ou pior no outro? Com relação a sintomas, não tem tanta diferença, porque basicamente os sintomas vão ser os mesmos, né? Você pode ter perda da força muscular, normalmente é de uma parte do corpo, de um lado do corpo, a boca fica torta, você tem dificuldade para falar e entender o que está sendo falado para você, você pode ter dificuldade para engolir, formigamento em alguma parte do corpo, alteração de sensibilidade em alguma parte do corpo, são sintomas comuns, né? Mas em termos de gravidade, normalmente os AVCs hemorrágicos são mais graves e um índice de mortalidade maior. Então, se tem um sangramento no cérebro, é mais perigoso, o paciente pode ir à morte mais fácil do que se tiver um entupimento. Isso. Mas em termos de incidência, o AVC isquêmico ele é mais frequente do que o hemorrágico. Em termos de 80% dos AVCs são isquêmicos. A grande maioria, então. E tem como o pessoal de casa, os usuários, evitarem esse AVC? Ou quem nasceu com essa predisposição vai ter? Existem alguns fatores que podem aumentar ou diminuir o risco? Fatores de risco que a gente sabe, assim, de longe, o mais importante é o controle da pressão arterial. Então, quem é hipertenso tem que tomar mais cuidado, né? Mas dentre eles tem hipertensão, o diabetes, o sedentarismo, né, a falta de atividade física, o consumo excessivo de bebida alcoólica, o fumo, né, o tabagismo. Outras coisas, por exemplo, a alimentação não muito saudável, né? Agora eles fazem um estudo dizendo que a história familiar, dentro da história familiar, né, se você tem pais que tiveram AVC com menos de 65 anos, você tem uma chance 3 vezes maior de ter AVC. Então, já é para ficar mais ligado, vamos dizer assim. Então, a genética, né, a hereditariedade é importante, também. Porém, os fatores externos, que são os modificáveis, o paciente, o usuário, ele pode tomar cuidado para não aumentar as suas chances de ter essa doença. Isso é muito importante, prevenção. Então, basicamente, a hipertensão arterial é um dos fatores o mais importante, né? Então, você entender que a pressão arterial, ela não é uma doença parada no tempo, né? Às vezes o paciente, tô tomando remédio, tá tudo bem, né? Mas tem que saber fazer o controle, por exemplo, tá controlado a hipertensão arterial, mas uma vez ou outra, umas 2 vezes no mês, meça para ver se tá tudo em ordem, porque a pressão alta, ela tem estágios e ela pode progredir, né? Sim. Então você acha que tá tomando remédio, tá tudo bem, e às vezes tem que otimizar um pouquinho, vamos dizer assim, melhorar o controle pressórico mudando a medicação.
Tá. Então, às vezes o paciente tem esse remédio não fez mais efeito. Não, é aquele remédio para aquele estadio da pressão tá ok, mas agora ela progrediu, ela tem que ser modificada. Outras coisas, né? Controlar o valor da glicemia, né? Tá. O colesterol é importante, né? Tá. Então, basicamente... Legal. Então, esses fatores modificáveis que o paciente, o usuário, ele pode se prevenir, ele deve ser orientado em vários setores da saúde, não só na atenção básica, mas em todos os médicos, vamos supor que ele vá para o cardiologista, ou mesmo para o neurologista, se já tiver alguma afecção neurológica, para tomar cuidado com esses fatores de risco. Sim. Então, a mudança de hábitos, o que você faz no seu dia a dia pode afetar diretamente a sua qualidade de vida no longo do tempo, né? Sim, isso é importante. Tá. E uma vez que você, vamos supor, eu acho que assim, você tem que ter a posse da informação para poder evitar uma sequela maior, né? Ou identificar que você está com um AVC, porque isso é muito importante. Às vezes alguém em casa poder identificar que você está tendo. Né? E como que a gente consegue identificar isso em casa? Olha, por exemplo, você está percebendo que a pessoa está um pouco estranha, não está conseguindo falar. Você pede para a pessoa sorrir, ou tentar abraçar alguma coisa, ou recitar alguma coisa, uma frase. Tá. Pode ter confusão, pode falta ter de confusão cognição, mental, achar que não está orientado, né? Consciência também pode. É muito importante que a pessoa não se medique naquele momento, né? Ninguém, olha, medicar, toma alguma coisa. Não medicar. E velocidade para ir para o serviço de urgência, emergência. Tá, não buscar ajuda médica imediatamente. Num lugar especializado. Aí perde tempo, né? Se for. Doutora, uma pergunta. Seria mais conveniente esse familiar que está vendo esses sinais chamar o SAMU, por exemplo, ou colocar num carro e ir direto para emergência? Depende também um pouco, mas normalmente acionar a emergência, né? Pode ser, ou pode levar o paciente ao serviço de urgência e emergência. O ideal é ir ao serviço de urgência e emergência, porque você tem que chegar até lá, vai fazer o exame neurológico, né? Vai ser feita a triagem, vai fazer o exame neurológico, já vai fazer o exame de imagem, que normalmente é uma tomo ou uma ressonância, para identificar. Então, no caso, o mais importante é isso. Se o paciente tiver carro, tiver condições de levar o familiar, né, pro serviço de urgência, tudo bem. Se não, o ideal seria chamar o SAMU. Depende, né? Porque também para a pessoa colocar no carro e levar até o serviço de urgência e emergência, de repente ela tá com dificuldade de engolir, ela pode aspirar o conteúdo, vomitar, aspirar o conteúdo. Sem contar que esses primeiros momentos, né, quando a pessoa está tendo o AVC, eles são muito importantes e cruciais para o andamento do tratamento, né, até para o prognóstico. Então, se o paciente consegue esse serviço com rapidez, ele consegue receber algum tratamento precoce que vai evitar sequelas, por exemplo. Né? E também depende da área que a gente estava falando do suprimento de sangue, né? Sim. Dependendo da área, a manifestação é diferente, né? Certo. Então, de repente, se for uma manifestação mais grave, por exemplo, você está percebendo que não está conseguindo andar, que tem dificuldade para engolir, teve convulsão, chamar o SAMU, o serviço de urgência. Tá com uma fraqueza na metade do corpo, tem formigamento, eu acho que é importante, na dúvida, ligar para o SAMU, aí ele vai te orientar. Então, tudo vai depender do tamanho da lesão e da localidade. Se o paciente pode ter manifestações diferentes e ambos ser um AVC, por exemplo. Então, sofreu um AVC em uma área do cérebro que vai afetar a motricidade, vai afetar o movimento, enquanto o outro tem um problema em outra área do cérebro e afetar apenas a fala e a cognição, por exemplo. E os dois têm a mesma doença, que é o AVC. Sim, é importante. E é importante isso também. Isso daí vai mudar o tratamento médico ou não? O paciente chegando no hospital, ele vai receber mais ou menos o mesmo tratamento? Basicamente você vai chegar, vai ser triado, vai fazer um exame físico neurológico, vai ser pedido o exame, né? Normalmente exame de imagem. E cabe, isso é muito importante, cabe ao pessoal da urgência e emergência o diagnóstico diferencial, não em casa, né? Eu tenho enxaqueca, deve ser de enxaqueca ou alguma coisa assim, não.
vai até o centro, até a urgência e emergência, e lá eles fazem o diagnóstico diferencial. Tá. Tem muitos, né? Então, desde hipoglicemia, hiperglicemia, até pode ser um tumor cerebral, uma infecção, né? Uma meningite, uma encefalite, podem dar os mesmos sintomas, né? Mas aí é o profissional de saúde que vai fazer o diagnóstico, né? Tá. Um enfermeiro, um médico, né? Que tá ali e o médico vai fazer a imagem, vai diagnosticar e o tratamento vai ser de acordo com o E diagnóstico. existem alguns casos que o paciente precisa ir para UTI? Existe. Primeiro, você tem que, dependendo do AVC, né? E da extensão do AVC. Né? Quanto mais grave, mais necessidade de atendimento Às vezes, e tratamento isso. complexo. Principalmente aqueles pacientes do AVC isquêmico que vão fazer trombólise, né? Que é um tipo de tratamento também que a gente faz. A trombólise é indicada pelo médico e, na verdade, tem que ter um tempo de instalação da isquemia, né? Que é a falta de sangue no cérebro. E não pode ter contraindicação. Mas isso acho que é mais técnico, né? Então, você vai ter que ser monitorado, né? E dependendo, por exemplo, num AVC hemorrágico, intraparenquimatoso, que a gente fala, que é dentro do cérebro, dependendo da extensão, você vai ter que fazer controle dos níveis expressóricos, você vai ter que colocar um catéter dentro da cavidade do crânio, né, para controlar a pressão intracraniana, né, para compensar clinicamente e avaliar se vai ser feito o tratamento clínico ou vai fazer um tratamento cirúrgico, de repente, mas isso tudo... Dentro do hospital. Dentro né? do No caso do hospital. paciente estabilizar, ele não teve mais nenhum problema, está com a pressão ok e vai para casa. Como é que seria o tratamento dele em casa? Porque ele vai ter que acabar mudando um pouco a rotina, tudo vai depender da sequela que ele desenvolver, né? Então, se ele trabalhava de uma forma, ele não tem um movimento mais, ele não vai poder trabalhar dessa forma. Como que é o tratamento depois que o paciente vai para casa, de alta hospitalar? Eu acho que, assim, a reabilitação, no caso, acho que você pode falar melhor que eu, mas, assim, a reabilitação se inicia a partir do momento que o paciente tem condição clínica até já no hospital. Com algumas movimentações passivas também, posicionamento para evitar encurtamento. E já em casa também, lá dentro do SAD a gente tem orientações quanto ao posicionamento, exercícios que a gente pode iniciar, né, a reabilitação ali. Então, é importante citar a abordagem multiprofissional também, desses pacientes, com até certeza. Porque ele vai precisar de todos os profissionais da saúde, né? Nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, muitas vezes. E essa equipe que vai trazer a qualidade de vida máxima para ele. Isso. Claro que muitas vezes, por causa dessas sequelas, ele não vai conseguir fazer as mesmas coisas que fazia antes, mas a gente vai tentar chegar o mais próximo do ideal possível. Dentro do hospital, vão ter os pacientes que vão estar mais acamados, vão ter os pacientes que vão conseguir ir para a cadeira de roda, ou mesmo dar uns passinhos com o fisioterapeuta. Então, existe essa diferença que vai variar também do tamanho da lesão e da localização. Pacientes mais jovens podem responder melhor à reabilitação, enquanto os idosos fica um pouco mais difícil. Então, dentro do hospital, a gente já começa com mobilização precoce, o paciente que estiver estável, com uma glicemia estável, com a pressão arterial estável, a gente começa os exercícios no leito mesmo, antes do paciente sair do leito, para evitar complicações, para evitar encurtamentos, para evitar rigidez articular e também ganhar força do membro que ele perdeu, né, do membro afetado, e manter a força do membro que está saudável. É uma coisa importante, você pontuou muito bem o apoio multiprofissional, né? Muitas vezes esse paciente pode evoluir também com dificuldade de deglutir, às vezes tem algum dispositivo, né? Sim, alguns exercícios que a fono pode fazer para ele começar a se alimentar de novo e poder tirar a sonda que está fazendo a alimentação dele. Isso tanto dentro do hospital quanto em casa, que é o nosso serviço, né? O SAD tem o objetivo de tirar esse paciente o quanto antes do hospital para fazer a sua reabilitação e o seu acompanhamento dentro do domicílio, perto dos seus familiares, em casa, onde ele se sente mais confortável. A partir do momento que o paciente chega em casa, então a equipe do SAD, a equipe multiprofissional, vai lá para fazer uma avaliação e fazer esse acompanhamento. A mesma coisa que fazia no hospital, só que dentro de casa. Então a fisioterapia, a fono, o próprio atendimento médico, se precisar trocar alguma medicação, tudo isso é feito no domicílio para que o paciente possa ter mais conforto e ao mesmo tempo se desenvolver de forma mais rápida dentro de casa. Acho que essa parte, o
que você pontua é bem importante o início da reabilitação e até em casa, para depois a gente trabalhar o mais focado possível para esse paciente ganhar funcionalidade, né? Ou seja, fazer as atividades dele, como você falou, pode ser que não volte ao que era antes, mas o que se aproximar mais do que ele era é o nosso objetivo. E tem pacientes que, às vezes, têm o AVC e não tem sequela nenhuma, né? Que antigamente a gente, até você pontuou antes da gente gravar, né, do antigo ataque isquêmico transitório, né, que também pode acontecer também, que é um AVC, né? Sim. Os primeiros 6 meses, a gente fala na reabilitação, né, são os mais importantes. Então, se o paciente fica os primeiros 6 meses sem reabilitação, sem um estímulo, provavelmente ele vai carregar uma sequela maior durante a vida. E sem contar nos riscos de um novo episódio, né? Não é porque o paciente teve apenas um episódio de AVC que ele não vai ter mais. É algo até que a gente vê bastante na prática clínica de pacientes que têm 3, 4, às vezes 5 AVCs num tempo até que curto, e cada evento desse vai trazer uma sequela, vai trazer um dano para o cérebro que precisa ser trabalhado, precisa ser acompanhado e prevenido também. Com certeza. E dentre as causas que a gente comentou, eu acho que é importante também, você tinha comentado do número de vezes que pode ter AVC depois do primeiro episódio, né? Fazer uma investigação. Normalmente não dá para fazer na urgência, né? Ou às vezes faz, né? Ver se tem alguma arritmia cardíaca, né? Que também pode ser a causa, né? Dentre as mais comuns, a fibrilação atrial, né? Tratar isso, o controle da pressão arterial, o controle glicêmico. E são pacientes que têm mais riscos. Teve um AVC, tem mais risco de ter outro episódio. Então, ficar mais em cima, né? É muito importante. Tá. E na rede aqui de Campinas, a gente pode dizer que a gente tem todos os tratamentos desse paciente, né? Desde o paciente que teve o AVC em casa, que vai ligar para o SAMU, como a gente comentou, que é um serviço público do SUS, vai buscar esse paciente, provavelmente levar para um hospital da rede pública, para fazer todo o diagnóstico, exame de imagem, medicação, reabilitação hospitalar. Depois que esse paciente vai para casa, normalmente ele recebe o auxílio do SAD, que é o nosso serviço, que é onde vários profissionais vão até a residência para fazer o acompanhamento médico e multiprofissional. E depois, se ele precisar de um centro de reabilitação, também ele vai poder ser encaminhado para esse centro, onde ele vai continuar a fisioterapia, vai continuar a fono fora do domicílio, no caso do paciente já ter mais independência, já conseguir se locomover com mais facilidade para poder ir para esses centros de reabilitação. Isso. Dentro do SUS, então você, principalmente aqui em SUS Campinas, você tem vários níveis que o paciente pode estar, né? Então, lembrando que o centro de saúde sempre vai estar responsável por esse paciente, mesmo que ele... Antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Sempre vai estar vinculado e sabendo onde que ele está, se ele está no SAD, se ele está no hospital ainda, ou se ele está internado, também é importante, né? Não perder esse paciente de vista, né? Sim. Mas é um paciente a ser acompanhado sempre. Mas acho que... o diagnóstico, né, a suspeita começa com o paciente e a família do paciente. Isso é muito importante. E é um caso para atendimento de urgência, né? Não ir para a UBS quando tem essa suspeita, né? Porque perde tempo. Sim, isso é importante a população ser educada a esse ponto, porque isso vai poder evitar grandes sequelas muitas vezes, né? E a importância da unidade básica, como você falou, a unidade básica ela vai cuidar do paciente em todas as fases. E como a gente conversou aqui, a prevenção sempre vai ser o melhor tratamento. Então, o paciente que se cuida, o paciente que faz atividade física, o paciente que consegue largar o tabagismo, ou mesmo que vai ao UBS fazer os seus exames de rotina, ver se a pressão arterial, se a diabetes está tudo controlado, ele vai ter menos chance, já foi comprovado isso em artigo científico, de desenvolver não só o AVC, como diversas doenças, principalmente crônico-degenerativas. Sim. Então, se o paciente não faz esse autocuidado, não faz essa prevenção, ele corre mais risco de sofrer várias doenças e depois ter que pagar com as sequelas, né? Às vezes ter que sair do trabalho e tudo que a gente comentou aqui. Então, a unidade básica ela tem um papel essencial nesse caso e nesse paciente que precisa tanto da prevenção quanto no tratamento após o evento. Né? Isso é importante. Tá com dificuldade de parar de fumar? Alguma coisa a gente tem também na rede, programas, programas para
para você tentar parar de fumar e tudo. Sim. Acho que é importante você buscar a sua saúde também. Por isso que a gente está aqui passando informações para colocar o que tem à disposição, né, da população. Isso é importante. Sim. Muitas vezes não sabem, né? Sim, então a gente pode concluir dessa Pode forma, buscar. então, que o AVC é uma doença que acontece bastante, ela está do nosso lado, está nos nossos familiares, amigos, a gente sempre conhece alguém que sofreu esse evento, pode ser com nós mesmos. Pode ser em qualquer idade, né, Raul? Qualquer idade, hoje em dia não é mais uma doença de idoso, né, acima de 60 anos, muitos adultos jovens estão aparecendo para a gente para tratamento pós-AVC. A prevenção, sem dúvida, é o melhor tratamento, mas caso venha a ocorrer, tem todo esse passo a passo que a gente conversou aqui para o diagnóstico precoce, para o tratamento precoce e para o tratamento pós-evento. O controle dos fatores de risco são muito importantes, principalmente os modificáveis. Os não modificáveis não tem muito que a gente fazer, mas os modificáveis já conseguem diminuir muito as nossas chances desse evento. E a importância do tratamento e o acompanhamento das unidades básicas de saúde para prevenir o aparecimento de novas ocorrências e também para o paciente que sofreu poder ter um tratamento especializado, um tratamento de perto com os profissionais da atenção básica, né? Isso. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a participação de vocês no podcast do Saúde Digital. Eu que agradeço, Luciana, pela... Muito obrigada. Obrigado pelo convite. E eu convido você a deixar seu like, deixar sua opinião, sua sugestão de próximos vídeos, para a gente poder atender a esse público maravilhoso. Obrigada. Saúde Digital SUS Campinas. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital, Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.